todos, estamos aqui então para a segunda parte da NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. A parte 2, que vai tratar de outros itens relacionados aos requisitos mínimos exigidos pela NR36 nesse tipo de trabalho. Muito bem, começamos então pelas ferramentas e equipamentos, ou equipamentos e ferramentas 36.8, que eu separei esse item porque eu acho interessante e realmente é um dos itens importantes dentro do segmento. O que diz esse item, né? Que os equipamentos e ferramentas devem ser daquele tipo que facilitem posturas e movimentos adequados, né? E ferramentas específicas e adequadas a cada atividade. O que eu quero dizer é que existe muito improviso dentro dessa área de abate e processamento de carnes, na questão de ferramentas e equipamentos. O que eu quero dizer é que tem muito improviso nessa questão de uso de equipamentos e ferramentas, principalmente nas empresas de pequeno e médio porte, onde sempre aparece alguém que sabe fazer um tipo de ferramenta, um tipo de equipamento para aquele tipo de atividade. E a norma agora nova veio dizendo que há necessidade, né, que a gente tenha realmente equipamentos e ferramentas que facilitem a questão ergonômica e também que seja específico e adequado para cada atividade. Outra coisa que esse item também vai falar é que as facas devem ser apropriadas, porque muitas vezes também há empresas que adquirem esses utensílios de forma irresponsável, né? Quando a gente sabe que principalmente hoje, com a tecnologia que existe na questão anatômica, na questão ergonômica, existem muitas facas apropriadas para cada uma das atividades, para desossa, para corte inteiro, né? Para algum tipo de corte ou recorte específico, para acabamento de peças de carne. Então existe realmente uma gama muito grande. Há a necessidade de realmente a gente ter coisas apropriadas para essa atividade. Outra coisa também que a norma fala nesse item são que medidas preventivas devem ser tomadas para evitar a compressão da palma da mão ou dos dedos em arestas ou quinas vivas dos equipamentos. Coisa que eu já falei anteriormente aí em outro item. Ok. Depois nós vamos ver as questões também relacionadas ao mesmo equipamentos e ferramentas, que esses equipamentos manuais, né, eles devem ser dotados de dispositivos de sustentação, principalmente naqueles equipamentos que fazem recorte, que fazem corte, né? A gente tem, por exemplo, o balancim, que é colocado aí com mola, né, com algum tipo de cabo também, de forma a facilitar a movimentação desses equipamentos e ferramentas na linha de produção, principalmente nas nórias de pendura das carcaças aí. Então é importante que tenha isso bem claro. Equipamentos posicionados dentro do limite do alcance manual e visual do operador, ou seja, não adianta eu colocar toda essa dispositivo de sustentação nos equipamentos e ferramentas e eles estarem dificultando, né, ou seja, assim, dificultados o acesso para o operador. Então é um outro cuidado que se tem que ter, que esses equipamentos que tenham dispositivo de sustentação estejam posicionados dentro dessa área, desses limites de alcance manual e visual. Na próxima lâmina a gente vai ver que os equipamentos e ferramentas elétricas, né, esse é um aspecto importante que eu separei também, devem estar aterrados e fiações e cabos submetidos a revisões periódicas. Essas revisões periódicas, né, tem que definir também digamos assim, a não existência, por exemplo, de fios desencapados, principalmente porque na área, nesse segmento de abate de carnes, né, a gente tem muito uso de água, muita umidade, e isso é, digamos assim, um elemento favorável, né, para a condução da corrente elétrica. Então, o aterramento e as fiações, né, devem ser submetidos a revisões periódicas sistemáticas. Deve ter um sistema de manutenção constante, nessa parte aí, né, das ferramentas e equipamentos, e considerar também as sugestões de trabalhadores na sua escolha, ou seja, deve-se também ouvir o trabalhador no sentido de ele sugerir algumas ferramentas e equipamentos, porque muitas vezes tem até um conhecimento, digamos assim, mais aprofundado muitas vezes do que alguns técnicos que mexem nessa área aí também. Na próxima lâmina a gente vai falar especificamente de facas, né? O que diz a norma a respeito disso, né? Esse é um item muito importante porque a norma muitas vezes
ela traz, né, questões que estão relacionadas com uma experiência que foi colocada ali em função da própria vivência dos sindicatos, das reclamações dos trabalhadores. Então, a gente está vendo aí, né, que a norma trouxe algumas coisas onde o trabalhador vai participar também de sugestões e tudo mais. Então vamos dar uma olhadinha nessa questão específica de facas. Estabelecer critérios para a escolha das características das facas com a participação dos trabalhadores, ou seja, eles até dizendo, né, aonde favorece mais a parte de apanha da faca, né, o cabo, as questões da lâmina, o tipo de corte, o tipo de aço usado nessas facas. Então, inclusive as marcas muitas vezes são solicitadas pelos próprios trabalhadores, né, na linha de produção. Um sistema para controle de afiação, né? A gente pode fazer até inclusive um acompanhamento disso através de planilhas para identificar quais são as melhores facas, quais são as mais apropriadas, e isso muitas vezes a empresa ganha uma experiência nesse sentido, né? Reposição constante de facas afiadas, ou seja, o trabalhador não ser mais responsável pela afiação de faca, mas sim ter uma pessoa específica para esse tipo de coisa, né? Apanhando as facas já sem fio para afiar e repondo aquelas facas afiadas para esses trabalhadores que estão ali na linha de produção. Instruir também supervisores sobre a reposição dessas facas, treinar trabalhadores no uso de facas e chairas, quando for o caso, né? E um setor específico de afiação de facas. Então, sempre que possível, né, aliar toda essa sistemática aí em relação ao uso das facas é super importante e é um requisito também que a NR36 está impondo aí nessa nova forma de trabalhar. 36.9 já vai começar a falar a respeito das condições ambientais de trabalho. O ruído, por exemplo, né, é um grande risco físico existente na área de abate e processamento de carnes, né? São muitas máquinas ligadas, são muitos sistemas produzindo ruído. Então, adotar medidas que priorizem a eliminação, a redução da emissão e a redução da exposição. Olha só, diferente, né? Redução da emissão e redução da exposição. Quando eu não posso, por exemplo, reduzir a emissão, eu vou ter que trabalhar no sentido de reduzir a exposição desse trabalhador ao ruído. Então eu tenho que modificar, olha só, né? O técnico de segurança do trabalho muitas vezes aprende, né? Todo prevencionista aprende isso lá no curso de segurança, que há, né, de se fazer quando não se pode eliminar, se reduzir, ok? Realizar estudos em locais com ruído excessivo visando eliminação ou redução, e em caso de impossibilidade, né, de eliminação ou redução, adotar medidas administrativas, né? Você pode, por exemplo, trocar de turnos, você pode fazer rodízios, né? Ou de organização de trabalho, ou ainda, no último caso, como a gente sabe, né? A gente que trabalha com o setor de prevenção sabe disso, que o último caso é a utilização dos equipamentos de proteção individual ou das medidas de proteção individual adequadas. Então, escolher o EPI adequado se eu não posso eliminar e nem reduzir esse ruído. Também outro aspecto importante nas condições ambientais é a qualidade do ar, né? Imagine, né? O pessoal muitas vezes, e é essa a realidade, né, desse segmento, trabalha em locais fechados, porque você tem que conter o frio internamente dentro daquele sistema e também não pode deixar entrar, por exemplo, nas áreas quentes, né, insetos e tudo mais. Então você tem que ter um controle desse ambiente, e esse ambiente muitas vezes é fechado. Então eu tenho que controlar o ar internamente desse ambiente, tanto na parte quente, né, na parte, digamos assim, área suja, como na área limpa e na parte de resfriamento e congelamento, onde eu não posso perder esse frio em que as carnes estão conservadas, né? Então eu tenho que fazer um controle desse ar nos ambientes climatizados, principalmente, né? Eu preciso fazer aí, digamos assim, uma olhada geral de como está esse ar internamente ali, para não prejudicar os trabalhadores também, né? Não pensar só no produto. Limpeza dos componentes do sistema de climatização, ou seja, é a mesma coisa que eu tenho que ter em relação aos ar-condicionados, né, na área administrativa, eu tenho que ter esse cuidado também na área de produção. A verificação periódica das condições físicas dos filtros e a renovação do ar no interior dos ambientes climatizados, ou seja, são todos detalhes, né, que me levam a uma preocupação com relação à qualidade do ar nesse ambiente climatizado. Outra questão também
das condições ambientais, que aparece aí, né, na próxima lâmina, 36.9, são os agentes químicos, onde a amônia, né, representa um grande risco para o trabalhador ou para os trabalhadores que atuam na área principalmente de climatização. Tá? Que haja uma concentração em níveis muito baixos, né, da questão desse gás amônia, e que haja também um sistema de detecção precoce de vazamento, porque esse é um gás, né, extremamente insalubre, pernicioso, né, e perigoso. Um painel de controle do sistema de refrigeração, onde se possa ter um controle disso, chuveiros de segurança e lava-óleo, se for o caso, né, em determinadas áreas, quando haja um vazamento eu tenho a proteção, principalmente para os trabalhadores que estão atuando diretamente nesse sistema. Eu não posso ter as saídas de emergência muitas vezes obstruídas, né, por produtos que estão ali estocados, armazenados, e quando eu preciso dessas saídas de emergência, eu não posso utilizá-las. Trago aí na próxima lâmina, inclusive, né, uma imagem que mostra uma casa de máquinas, onde aparece o operador aí, né, alguns cilindros de amônia e também um compressor, né, que dá para ver aí já na parte esquerda, mostrando que o gás amônia, né, ele é um gás, digamos assim, perigoso e que deve ser trabalhado por pessoas profissionais específicos na área, que tenham conhecimento desse gás e do risco. Né? Diz aí embaixo, inclusive, que é um eficiente gás para refrigeração industrial, mas é irritante e tóxico e pode causar queimaduras severas, além de inflamável em altas temperaturas. Então, realmente é um gás perigoso, né? E durante o dia, por exemplo, muitas vezes se recolhe esse gás para esses cilindros, para esses tanques aí, né? Eles ficam armazenados muitas vezes durante o dia, a grande maioria dele fica ali nesses cilindros, e depois à noite é quando o operador de máquinas faz a transformação para jogar o frio para dentro das câmaras, ele vai, através dos compressores, empurrar esse gás para dentro do sistema, fazendo com que durante a noite a gente tenha, né, a refrigeração ou congelamento, digamos assim, dos produtos que foram produzidos durante o dia. Ele muitas vezes mantém um mínimo de gás durante o dia, só para o sistema andar, né? E depois à noite realmente que ele vai pesar isso, vai trabalhar nesse sentido. Mas o gás está sempre circulando em todas essas tubulações e é um gás perigoso, um gás sob pressão e que pode também causar acidentes. Por isso, o grande cuidado que se tem que ter nesses sistemas. Ainda falando de amônia, na próxima lâmina, né, diz que tem que ter um sistema de prevenção e combate a incêndio, porque a gente viu aí que é um gás também inflamável, né? Chuveiros ou sprinklers acima dos vasos de amônia, lá na casa de máquinas principalmente, porque os operadores também precisam ter alguns resguardos em relação a isso. Instalações elétricas próximas aos tanques à prova de explosão, justamente para evitar esse gás inflamável. Sinalização e identificação dos componentes e permanência apenas de pessoas autorizadas na sala de máquinas, ou seja, nesse local não é local para os trabalhadores da indústria, ou seja, aqueles operacionais, né, que estejam passeando naquele lugar. Aquele é um lugar exclusivo dos operadores de sala de máquina, principalmente pelo perigo que eles impõem ali. Ainda no 36.9 nós vamos ver aí, né, um plano de resposta à emergência, que é uma exigência também da nova NR36. Em caso de vazamento de amônia, o empregador deve adotar esse plano, né, que é um planejamento de emergência e investigação de acidentes, ou seja, há que ter, digamos assim, um preparo por parte da empresa em relação a qualquer tipo de evento que possa acontecer ali dentro. Então, para a amônia especificamente, eu tenho que ter um plano de emergência, porque realmente é digamos assim, um sistema super perigoso quando há, de repente, uma inesperada saída de amônia, né? Tanto das tubulações, explode alguma tubulação, abre alguma tubulação, né? Porque ele está sempre submetido à pressão, esse gás internamente. 36.9 ainda vai falar a respeito dos agentes biológicos, que são muito comuns, claro, né? A gente sabe que a carne ela tem deterioração, né? É um elemento orgânico, né, que vai aos poucos, digamos assim, se deteriorando, né, quando não existe uma conservação adequada.
Então, muitas vezes a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, principalmente a limpeza e higiene, mas aí no 36.9 agentes biológicos vai tratar específico dessas contaminações. Então, o que diz a norma? Né? Devem ser identificadas as atividades, especificadas as tarefas suscetíveis de expor os trabalhadores à contaminação biológica. Eu lembro muito, por exemplo, pela nossa vivência na área de frigoríficos, né? De que, por exemplo, há umas áreas como a área de triparia, onde se faz beneficiamento de tripas para depois o embutimento, né? Era uma área realmente, né? E é uma área muito sujeita a esse tipo de contaminação biológica. Então são cuidados que se deve ter. A área, por exemplo, de subprodutos também, né? Que trabalha, por exemplo, o pessoal normalmente chama, né? Com o nome de graxaria, né? Que é a área de subprodutos, onde se faz, né? A elaboração, por exemplo, de farinha de víscera, farinha de pena, farinha de sangue. É uma área com alta contaminação biológica e que merece um cuidado também. Deverá ser efetuado o controle desses riscos e treinamento de medidas preventivas e procedimentos a se adotar. Então, é isso que a norma chama atenção nesse sentido também, dentro dessa área de frigoríficos. Na próxima lâmina, nós vamos ver a respeito do conforto térmico. E aí realmente começa uma mudança muito grande, digamos assim, na realidade dessas atividades de abate e processamento de carnes. A norma vai estabelecer uma coisa chamada Mapa Brasil de Climas. Né? Esse Mapa Brasil de Climas, como ele diz aí, ele define primeira, segunda e terceira zona climática, né? Como zona climática quente. Eu vou mostrar isso depois nas próximas lâminas com mais detalhes. Depois, como quarta zona, a zona climática subquente. E como quinta, sexta e sétima zona, a zona climática mesotérmica. Vamos separar isso aí para ficar mais fácil em três, né? Então, zona climática quente, ela vai separar isso, né? No Mapa Brasil de Climas. Zona climática subquente e zona climática mesotérmica. Vamos ver mais para frente o que é isso? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, nesse mapa que aparece aí. Então, a zona climática quente é aquela zona considerada, por exemplo, lá na região norte e nordeste do Brasil, né? Onde a gente tem aí, né, o Amazonas, nós temos o Pará, né, no norte. No nordeste, né, nós temos ali Pernambuco, nós temos Alagoas, nós temos Piauí, vários estados estão nessa região norte e nordeste, onde nos últimos anos praticamente se estabeleceram algumas indústrias frigoríficas também. Tá? Então, esse Mapa Brasil de Climas considerou, por exemplo, essa uma zona climática quente. Ok? Zona climática subquente, né, foi considerada, por exemplo, a região intermediária, onde nós temos Minas Gerais, nós temos Bahia, muitas vezes pertence ao Nordeste, mas nessa questão de subquente, né, a Bahia, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, né, nessa região intermediária na metade do país aí. Isso é considerado zona climática subquente. E a zona climática mesotérmica, né, é essa zona, digamos assim, inferior, que eu digo na questão do mapa, né, a região sul, sudeste principalmente, onde nós temos São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul como região ou zona climática mesotérmica. Então são três zonas climáticas que essa norma NR36 estabeleceu. Por que isso? Né? Porque a gente tem que considerar que o frio é diferente nessas regiões. Uma coisa quando eu falo frio na zona, por exemplo, quente, né, da região norte e nordeste, outra coisa é quando eu falo frio na região intermediária de Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, e outra coisa é quando eu falo frio, né, na zona mesotérmica aqui embaixo. O frio, por exemplo, de 10 graus para a pessoa lá do norte e nordeste é muito frio, né? Enquanto que o frio de 10 graus aqui para a região mesotérmica, que a gente chama Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, é um frio, por exemplo, tolerável, né? Então, para eu considerar, né, o trabalhador nessas regiões diferentes aí, eu tenho que considerar um frio diferente também, tá? E é isso que a NR36 vai fazer. Então observem na próxima lâmina aqui, né? Quando eu falo de artificialmente frio, é aquele frio que ele, trabalhador, convive ali
nos ambientes climatizados. Tá? Então, olhem só, na primeira, segunda e terceira zona, que é lá em cima, né, na região norte e nordeste, o que é considerado artificialmente frio para eu tomar atitudes, digamos assim, de cuidados com o trabalhador, fornecendo o EPI adequado, agasalho, bota térmica e tudo mais? É o inferior a 15, ou seja, o trabalhador lá de cima, abaixo de 15 graus, ele já está sentindo realmente, né, as dificuldades do frio. Então o frio lá é considerado abaixo de 15, o artificialmente frio. Tá ok? Na região intermediária, que eu chamo de zona climática subquente, ali, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, eu vou ter o 12 graus, né, como sendo considerado artificialmente frio. Então, a partir de 12 graus na zona climática subquente, eu já vou adotar os procedimentos de cuidados dos trabalhadores em relação ao uso de equipamentos de proteção individual, por exemplo. Né? Então, nesses ambientes artificialmente frios, inferior a 12 graus, nessas zonas climáticas subquente, já posso considerar artificialmente frio. Aqui embaixo, na zona mesotérmica, que eu chamo, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até São Paulo, inferior a 10. Vejam então a diferença, né, entre as zonas climáticas e o que é considerado artificialmente frio. Tá ok? Muito bem. Na próxima lâmina, inclusive, eu coloquei aí, né, fiz uma espécie de diagrama com uma reguinha, né, mostrando que abaixo de 15, né, na zona quente, abaixo de 12 já é frio na subquente e abaixo de 10 na mesotérmica. Então, é aonde eu vou tomar iniciativas para, digamos assim, o uso de equipamentos, o uso de proteção desses trabalhadores, porque realmente a partir dali é considerado artificialmente frio. Espero que vocês tenham conseguido, digamos assim, entender esse sistema que traz a NR36. Lá na próxima lâmina a gente vai ver ainda, né, que para ambientes artificialmente refrigerados devem ser adotadas medidas de prevenção. Então são essas medidas que vão ter que ser adotadas naqueles casos lá das temperaturas. Controle da temperatura, velocidade do ar e umidade, manutenção dos equipamentos, acesso fácil e restrito à água fresca, né, quando for no caso de calor, o uso de EPI e vestimenta de trabalho compatível e outras medidas de proteção aí que a gente até conhece, né, em relação a esses riscos físicos, né, que é o frio e o calor. No caso de exposição ao calor, como diz a próxima lâmina, né, deve haver uma alternância de tarefas e medidas técnicas minimizando os esforços físicos, ou seja, eu tenho que estar observando também o tipo de trabalho que esse pessoal faz, né? Para dar algum tipo de rodízio, para fazer algum tipo de pausa, descanso, troca, né, de pessoas e tudo mais. No caso de exposição ao frio, um sistema para aquecimento das mãos próximo dos sanitários ou dos locais que o pessoal vai, né, ter as pausas ali. Então, esse é um outro cuidado que se deve ter em relação a esses trabalhadores que trabalham excessivamente no frio. 36.10 já vai falar dos EPIs das vestimentas de trabalho. A seleção de EPIs deve observar as normas NR6, né, que é Equipamentos de Proteção Individual, e a NR9 por conta do PPRA, que indica, em função do tipo de atividade que cada um exerce, né, qual o EPI adequado para cada uma das atividades, que está descrito ali, né, é uma exigência do próprio PPRA. Essas vestimentas e esses EPIs, eles devem ser fornecidos meias limpas e higienizadas diariamente. Isso aqui é uma coisa que realmente não existia anteriormente na NR36 e hoje é uma exigência da nova norma, né? Meias limpas e higienizadas. Luvas compatíveis com as tarefas e substituídas sempre que necessário. Eu me lembro, por exemplo, né, trabalhando nesse segmento, que muitas vezes se comprava qualquer tipo de luva só para atender uma exigência. Não, a norma está dizendo que elas devem ser compatíveis com as tarefas realizadas pelos trabalhadores. Vestimentas de trabalho, mais de uma peça para reposição e substituídas quando necessário. Isso também é um aspecto importante. Vejam agora no 36.10 a próxima lâmina ainda, né? Olha a exigência que traz a NR36 aí. As vestimentas devem ser trocadas diariamente, sendo sua higienização responsabilidade do empregador. Ou seja, meus amigos, acabou-se aquela história
do trabalhador trazer o uniforme de casa lavado e depois levar aquele uniforme todo sujo, muitas vezes de sangue e tudo mais, né, para casa para fazer higienização. Tá? Eu lembro, por exemplo, de algumas empresas onde trabalhei, que a gente adotou esse procedimento mesmo antes da NR36, de a própria empresa assumir a responsabilidade de higienizar e lavar os uniformes, né? E acabamos ganhando muito mais dinheiro porque a gente fazia uma coisa controlada, um uso, digamos assim, adequado de detergente, enquanto muitas vezes o trabalhador levava para casa isso, né? E esse uniforme não durava mais do que um mês, né? E a gente com isso, com controle, uma empresa especializada, acabou inclusive ganhando dinheiro, né? 36.11 vai falar do gerenciamento de riscos, que é uma parte importante da NR36 também. Tá? Devem haver ações de prevenção, as atividades de gestão e a dinâmica da produção, ou seja, uma coisa mais técnica, uma coisa mais, digamos assim, desenvolvida por parte da empresa, né? Integrar a prevenção nas atividades de capacitação e treinamento dos trabalhadores, métodos e técnicas e ferramentas adequadas para avaliação de riscos. 36.12 vai falar do PPRA e do PCMSO, que devem estar articulados entre si, um tratando das medidas de prevenção e outro, né, dos exames médicos, da saúde do trabalhador e tudo mais. E também, em particular, né, articulado com a NR17. Foi o que mais a gente falou aqui dentro dessa norma NR36, é a questão ergonômica, né, e as grandes exigências que estão submetidos esses trabalhadores da indústria frigorífica. Outro aspecto importante e relevante dentro da indústria é a PCA, né, o Programa de Conservação Auditiva, para os trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora, ou ruído, né, acima dos níveis de ação. E olha que tem áreas, sabe, complicadíssimas nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, na área de depenagem de aves, por exemplo, onde tem os depenadores, né, é um ruído intenso com motores de alta rotação, né, onde muitas vezes tem que se usar o protetor auditivo tipo plug conciliado com o protetor tipo concha, em função do grande nível de ruído nessas áreas. E um relatório anual do PCMSO, porque a gente tem que observar, né, a evolução, inclusive, desses quadros de saúde do trabalhador, para evitar qualquer tipo, digamos assim, né, de doença ocupacional posterior que possa levar aí, né, a um comprometimento geral da saúde desses trabalhadores. 36.13 vai falar de outro aspecto importantíssimo da NR36 e que criou uma celeuma, principalmente nos empresários que estavam acostumados a ganhar dinheiro fácil na questão de mão de obra barata desse segmento frigorífico. Olha o que diz a Organização Temporal do Trabalho. As atividades em ambiente artificialmente frios, que a gente viu lá, né, naquela tabelinha lá das zonas climáticas, e onde se movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, ou seja, você muitas vezes tomando choque térmico, né? Sai do quente, vai para o frio, sai do frio, vem para o quente. Né? 1h e 40 minutos de trabalho é igual, né, à necessidade de 20 minutos de repouso. Ou seja, todo o pessoal que está envolvido em câmara fria ou trabalhando, tomando esses choques térmicos, obrigatoriamente, 1h e 40, vamos botar 2 horas de trabalho, né? Dessas 2 horas, 20 minutos devem ser repouso. Agora, por que eu botei aí, coloquei, né, esse asterisco do lado? Porque lá embaixo está escrito lá PL 2363/11, já no ano de 2011. Tão logo saiu a NR36, um projeto de lei de um deputado, se não me engano, da Bahia, tá? Já solicitava o cancelamento desse item da NR36. E esse projeto de lei ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Eu chamei a atenção justamente para que o pessoal que trabalha com frigorífico fique atento nesse aspecto. Existe um lobby muito grande dos empresários da área para realmente cancelar esse item da NR36. Muito bem, outro aspecto importante também são as pausas psicofisiológicas. O que são essas pausas? Vamos observar bem, né, para a gente interpretar o texto corretamente. Trabalhadores em atividades exercidas no processo produtivo, desde a recepção, lá onde chegam os animais, até a expedição, onde está pronto o produto acabado já para ser carregado,
onde são exigidas repetitividade sobrecarga muscular do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, deve ser asseguradas pausas psicofisiológicas conforme tabela a seguir. Olha só a tabela que vem agora. Tá aí a tabela. Uma jornada de trabalho até 6 horas, vamos imaginar, né? Que seja uma empresa, por exemplo, que trabalha aí, digamos, 2 turnos ou 3 turnos, né? Onde esses trabalhadores trabalham 6 horas por dia. Normalmente são aquelas jornadas que se estendem, muitas vezes, né? Um cumprimento de uma jornada, digamos, de mais de 44 horas, ou que se dividem em dias, por exemplo, como sábado, domingo, feriado e tudo mais, né? Então, se ele trabalha até 6 horas, né, tá, ele vai ter 20 minutos de pausa. Tá? Ele vai ter que ter 20 minutos. Então, 6 horas, ele vai ser pago por 6 horas e 20. Se até 7h20, que normalmente são aqueles horários de segunda a sábado, né, ele vai ter até 7 horas e 40, por exemplo, 45 minutos de pausa. Tá? Se ele tem até 7h20, ele vai ter até 45 minutos de pausa. Se é aquela jornada de segunda a sexta para recuperar sábado, por exemplo, que muitas vezes o pessoal faz mais do que 8 horas diária para fechar o sábado, por exemplo, vai ser 8 horas e 48, tá? Com um descanso de 60 minutos. Ou seja, até 9h10 é o tempo de tolerância com 60 minutos. Então é assim, ó, são pausas psicofisiológicas que têm que ser dadas para esses trabalhadores que trabalham em qualquer uma dessas 3 jornadas. Se é 6 horas são 20 minutos, se é 7 horas e 20 são 45, se é 8 e 48 são 60 minutos. Então, obrigatoriamente essa pausa tem que existir. E olha a observação que eu coloco aí, que também está lá na NR 36. Não devem ser considerados o tempo de troca de uniforme, né? Qualquer tipo de argumentação nesse sentido não é válida, e nem de deslocamento até o setor de trabalho. Ainda relacionado a essas pausas psicofisiológicas, os períodos unitários das pausas, distribuídos conforme o quadro 1, devem ser de no mínimo 10 minutos e no máximo 20 minutos. Pausas usufruídas fora do local de trabalho em ambientes que ofereçam conforto térmico e acústico e disponibilidade de bancos, cadeiras e água potável. Nada de ficar em pé ali próximo ao ambiente de trabalho, próximo das máquinas, próximo à mesa de trabalho. Saídas para o banheiro também não estão incluídas nessas pausas. 36.14 vai falar de organização das atividades. Então o que diz a norma? Adotadas medidas com o objetivo de eliminar ou reduzir fatores de risco por movimentos repetitivos dos membros superiores. Então, a questão, por exemplo, da parte de desossa, carnes de suíno, carnes de aves também, né? Coxa de frango, que muitas vezes tem um refire para exportação e coisa assim. Então isso também tem que ser observado na questão de movimento repetitivo. Principalmente desossa, por exemplo, né? De pernil, desossa de coxa, por exemplo, e sobrecoxa de frango, né? Muitas vezes eu vi assim, né? Várias doenças ocupacionais relacionadas à lesão por esforço repetitivo e que são muito comuns nessa área. Eu, inclusive, gostaria de indicar a vocês um vídeo muito interessante que está disponível na internet chamado Carne e Osso, uma reportagem de um canal de televisão especializado que trouxe aí a realidade de doenças ocupacionais relacionadas a esse segmento. É muito interessante, vale a pena conferir. Vou botar agora pelo menos uma lâmina aí para vocês darem uma olhada, tá? Diz a norma ainda aí nessa 36.14 que as tarefas devem ser organizadas de forma que atendam à cadência dos movimentos de membros superiores e inferiores. Exigência compatível com a capacidade dos trabalhadores e facilitem a comunicação entre trabalhadores e desses com supervisores. A questão da velocidade da linha de produção também, ela deve atender à afiação de faca, para não ficar até perigoso o trabalho, né? Na medida em que essa velocidade da linha, muitas vezes por conta das nórias, né? Que trabalham puxando o trabalho, né? Aquela forma realmente de trabalho puxado. A limpeza das mesas também e as atividades complementares, né? Mudança de posse, troca de equipamento, ajuste de assentos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de ver essa questão também da velocidade da produção. Os rodízios, né, para contemplar a necessidade de se fazer rodízios, para contemplar a alternância das posições de trabalho, sentado e em pé,
a alternância dos grupos musculares solicitados, né, de membros superiores e inferiores, a alternância de atividades não repetitivas, ou seja, fazer atividades repetitivas alternadas com não repetitivas, redução de exigências posturais como elevações, flexões, extensões extremas, desvios cúbitos, radiais, punhos e tudo mais, né? E eu coloquei estrado metálico ali porque muitas vezes, né, o trabalhador, né, não tem uma altura suficiente para atingir a mesa de trabalho e ele não pode ficar com os braços levantados muitas vezes em exigências posturais, né, inadequadas. Então muitas vezes há necessidade de se colocar algum estrado para que ele consiga subir em cima e ficar na posição melhor de trabalho. Ainda também, falando em rodízio, que haja uma redução e minimização dos esforços estáticos e dinâmicos, tá? Muitas paradas, muitas inflexões dos braços e pernas, né? Alternância com atividades de exposição ao ruído, umidade, calor, frio, né? Porque o trabalhador não fique um dia todo, né, sofrendo, por exemplo, com algum tipo de risco físico aí muito presente no seu trabalho. Redução do carregamento, manuseio e levantamento de cargas e pesos e redução da monotonia, né? Outra coisa também, falando em rodízios, ainda, né, nessa questão de organização das atividades, que a NR36 nova traz, né? Os rodízios devem ser definidos pelos profissionais do SESMIT, ou seja, o próprio pessoal de saúde, né, e segurança do trabalhador, que são esses profissionais do serviço, né, especializado, eles devem estar preocupados com essa questão dos rodízios. Implantados com a participação da CIPA, né, que é importante essa comissão também participar desses assuntos, e dos trabalhadores envolvidos. Os rodízios não substituem as pausas, isso tem que ficar muito claro, né, para a recuperação psicofisiológica, ou seja, as pausas existem e são diferentes do rodízio. Não pode ser confundido uma coisa com a outra e daqui a pouco buscar alternativas, né, de ganho sempre. Né? Análise ergonômica do trabalho, esse é um aspecto importante, eu trago aí também nessa lâmina. Ela deve ser realizada para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, tomando por base a NR17. A empresa tem que realmente contratar alguém especializado nessa área para fazer uma avaliação geral. Né? Discussão e divulgação dos resultados, recomendações ergonômicas, avaliação, revisão e validação de sua eficácia. Vejam quanta coisa, né, está relacionada à NR17 dentro da NR36. 36.16 ainda vai falar de informações e treinamentos em saúde e segurança do trabalho. Aí a NR36 realmente, né, bateu pesado nessa questão de treinamento na área de frigorífico, que era uma questão muito esquecida. Então diz o seguinte, que os superiores hierárquicos também devem ser treinados. Eu tenho a impressão que isso tem a ver muito, né, porque nunca houve uma preocupação da própria chefia, né, em relação a treinar esses trabalhadores. Então aí eles devem ser os primeiros, de repente, nessa preocupação de treinar. Trabalhadores devem ser treinados a respeito de riscos ambientais, causas, efeitos, medidas de controle, métodos e procedimentos de trabalho, EPI e sua proteção, variações posturais e ações de emergência. E eu não tenho visto, né, declaro a vocês isso aqui, muita, digamos, movimentação das empresas no sentido de capacitarem esses trabalhadores. Talvez até eu me engane, mas não tenho visto essa movimentação. O conteúdo do treinamento, fatores de risco, medidas de prevenção, sinais e sintomas, uso correto de produtos químicos, ajuste do mobiliário e tudo mais. Também, ainda a respeito de treinamento, né, a NR36 vai exigir que exista um treinamento na admissão desses trabalhadores com no mínimo 4 horas de duração. Um treinamento periódico anual com no mínimo 2 horas de duração e aí, de repente, uma reciclagem desses trabalhadores que passaram lá no treinamento pela admissão, né, na admissão, agora fazendo também um periódico anual com uma reciclagem e tudo mais. Treinamento adicional quando forem introduzidos novos métodos, novos equipamentos, mudança no processo ou procedimento. Então são 3 tipos de treinamento que devem ser oferecidos de acordo com a nova NR36. Outra coisa ainda, né, já quase finalizando aí, é a questão da elaboração do conteúdo, a execução dos treinamentos em saúde e segurança do trabalho devem contar com a participação do SESMIT, da CIPA, ou de um representante da empresa com conhecimento técnico, ou um médico coordenador do PCMSO, responsável pelo PPRA.
Disponibilizar um material contendo conteúdo dos princípios tópicos abordados nos treinamentos, para que isso fique fixado com os trabalhadores, né? Fazer pequenos folhetos, coisas assim, né? Para que eles levem e discutam até entre si, né? Essas questões relacionadas ao treinamento. E também, diz a norma, né? Informações de saúde e segurança disponibilizadas aos trabalhadores terceirizados, né? Muitos deles estão aí no dia a dia dos frigoríficos, né? Ou das empresas de abate e processamento, como por exemplo os que trazem os animais vivos, muitas vezes são transportadores terceirizados, aqueles que carregam também o produto acabado lá no final da expedição, também são terceirizados. Então, esse trabalho todo de treinamento também deve envolver esse pessoal que não é funcionário efetivamente da empresa, mas que está dependendo dessas atividades da empresa e trabalha ali como terceirizados. Tá ok, gente? Muito bem. Essa então é a nova NR36. Foi muito bom estar com vocês aqui nesses dois módulos, né? Parte 1 e parte 2 da NR36. E eu espero estar em contato novamente numa próxima norma regulamentadora com todos vocês. Um grande abraço e até lá!